A minha área, a dermatologia, infelizmente, ela vem sendo invadida ou dominada por modismos. As pessoas querem ser as primeiras a fazerem tal procedimento, usar aquele injetável, aquela medicação ou aquela tecnologia. A gente tem que pensar que a dermatologia é uma área da medicina. E como tudo em medicina, o que a gente tem que fazer é o que a gente chama de medicina baseada em evidências. Uma técnica, um produto, um aparelho para ele ser consagrado, ele tem que ser estudado, e estudado no mundo todo, e você tem que ter uma publicação, você tem que ter um embasamento científico. Dá muito trabalho fazer uma publicação científica, leva muito tempo, e é por isso que leva tanto tempo para determinadas coisas na medicina se consagrarem. É muito interessante porque eu viajo muito para congresso, viajo para congresso fora do Brasil, e todo mundo fala assim, ai, doutora Silvia, volte cheias de novidades. Gente, novidades que se consagram demoram muitos anos para acontecer, muitas vezes 4, 5, 6 anos. Então não é porque eu vou para congresso fora do Brasil 3 ou 4 vezes por ano que toda vez eu vou voltar cheia de novidades. O que acaba acontecendo, eu chamo de efeito manada, né? Alguém solta alguma coisa, uma informação, você ainda não tem embasamento científico e o pessoal sai fazendo porque quer ser o pioneiro, quer ser o primeiro a trazer a novidade e fazer para fazer para as outras pessoas. Muito cuidado com novidade, gente. Bom, quem me conhece sabe que eu sou aquele perfil que eu tô sempre atualizada, mas eu jamais quero ser a primeira pessoa a fazer aquilo. Porque eu sempre penso, eu faria aquilo primeiramente em mim? No geral, a resposta é não. Hoje a gente enfrenta vários modismos, né? E a mídia social acaba contribuindo para isso, né? A gente tem vários exemplos, né? Então é muito interessante que as pessoas hoje veem muito na mídia social, TikTok, Instagram, sobre o peeling de fenol, como se fosse o rejuvenescimento para aquelas pessoas que são muito envelhecidas, que são um maracujá de gaveta, ficarem 20 anos mais novos. O peeling de fenol é um método muito antigo. Para vocês imaginarem, eu aprendi a fazer peeling de fenol em 2002, há 22 anos atrás, quando a gente não tinha todas as tecnologias que a gente tem hoje e a gente precisava fazer um rejuvenescimento intenso e a gente aplicava fenol nas pessoas. O fenol, ele é cardiotóxico e hepatotóxico, ele é tóxico para o coração e é tóxico para o fígado. Então, aonde que a gente fazia peeling de fenol? Dentro do centro cirúrgico com monitorização cardíaca. Tem pessoas fazendo peeling de fenol no consultório que nem sequer tem monitor cardíaco. Quando você passa a gaze com fenol no rosto, você sabia que a frequência cardíaca dela vai de 70, 80 batimentos por minuto até 160, 170, 180 batimentos imediatamente a hora que você passa o fenol? Pois é, isso ninguém conta. Pois é, o que as pessoas mostram do fenol? Mostram o antes e o depois, né? E geralmente um depois com maquiagem, porque quando você pega um peeling de fenol 2 ou 3 semanas depois, a pele da pessoa ainda está muito rosa, muito vermelha, e é uma pele esquisita. Então as pessoas passam uma base e colocam um antes e depois maquiado. Pode prestar atenção. Outra coisa, ninguém mostra o que é o processo nessas 2 a 3 semanas pós-fenol. Você literalmente arranca a pele da pessoa, porque você vai até a derme profunda, né? Então é uma crosta muito grande, então não é uma descamação fininha como um peeling superficial, justamente para você chegar até a derme profunda e regenerar toda a pele. Todo o procedimento profundo, além da dor e do ardor, você tem alguns riscos que são inerentes ao procedimento. Você tem risco de formação de cicatriz, você tem risco de formação de queloide, você tem risco de hiperpigmentação, né? A pele manchar, ficar mais escura, e mais grave ainda, risco de hipopigmentação, a pele ficar permanentemente mais clara do que ela já é. Pois é, geralmente quem mostra o antes e depois do fenol não conta tudo isso. Outra coisa, a gente vive num país que é muito difícil a gente conseguir fazer fenol, porque o fenol tem que ser feito em pessoas de pele clara para minimizar esses riscos. Então, quando você está na Europa, que as pessoas têm a pele toda muito branca e que eles não se expõem ao sol o ano todo, é um pouco mais fácil. Aqui no Brasil a gente vive uma miscigenação muito grande, as pessoas têm naturalmente a pele mais morena e também estão mais expostas ao sol. Então, esse é só um exemplo do quanto é complexo e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na mídia social. Outro modismo que também me preocupa muito com a saúde das pessoas
são as infusões de soro. Ah, porque eu vou tomar um soro para rejuvenescimento, eu vou tomar um soro para me sentir melhor. Veja, o soro, ele tem indicação quando você tem algum tipo de deficiência. Você pode ter uma deficiência hormonal, uma deficiência vitamínica grave, uma deficiência de ferro, e aí sim a aplicação de soro com medicamentos ela está indicada. Silvia, existe comprovação científica que o soro da beleza, que o soro para rejuvenescimento vai contribuir para isso? Não, gente, não existe evidência científica, não existe trabalho publicado. A gente só acredita na medicina quando a gente tem embasamento. E esse é o tipo de coisa que a gente sabe que não tem embasamento. A gente vive um outro momento também que me assusta muito, que agora falam que os exossomas vão resolver o problema da humanidade. Ele pode ser um caminho no futuro, mas ele vem sendo usado ainda sem comprovação científica e não existem trabalhos publicados sobre exossomas. O que são exossomas? São vesículas que a nossa célula produz e que eles extraem de células tronco humana, de laboratórios de criogenia, de animais e até de plantas. E aí eles colocam nesses exossomas alguns ativos, como fatores de crescimento e outras coisas que podem trazer até rejuvenescimento, trazer crescimento de cabelo, e elas são aplicadas através de agulha, de microagulhamento, por exemplo, na pele ou no cabelo das pessoas. Só que o que ninguém conta, né, e eu tive num congresso a semana passada, que foi o meeting da Academia Americana, e teve uma única aula de exossomos, justamente falando dos riscos dos exossomas. Os exossomas são vesículas que se fundem muito rapidamente com as células da onde eles são injetados, inoculados. E você consegue carregar o que você quiser dentro desses exossomas. E o que acontece? Qual que é o grande perigo do exossoma? Você pode ter um material genético perigoso ali dentro, um material genético com mutação, um material genético de uma bactéria ou do vírus, que você vai colocar dentro da sua célula, vai fundir com a sua célula e você vai estar colocando dentro do seu corpo materiais que são potencialmente muito perigosos. Olha que loucura. Então quem fala de exossomos falam como se fosse a oitava maravilha, que você vai rejuvenescer, que vai nascer cabelo, mas ninguém fala dos potenciais perigos do que pode acontecer. Bom, esses são apenas alguns exemplos de modismos que já estão na mídia e que, tenham a certeza, só vão ser usados por mim o dia que tiver comprovação científica, trabalho publicado. Muito cuidado com novidades e coisas que saem vendendo por aí como se fosse a invenção da roda. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, medicina é coisa séria, a evolução está aí e isso é maravilhoso, mas saibam que enquanto não houver embasamento, publicações que aprovem a efetividade e a segurança daquilo, isso não deve ser realizado.